Ok, minha gente, acabamos de receber um vídeo do deputado André Correia, já vou pedir para botar no ar, falando sobre o lixão aqui em Teresópolis, né? Sobre o problema do lixão. Mas vamos lá, o pessoal aqui tem algumas perguntas. Para o Alex Castelar. Alex Castelar, o prefeito Vinícius tem atacado... Não, isso aqui eu já passei. Já passei, peraí, que tem muita coisa. Peraí... Tá, uma outra pergunta, saindo um pouquinho rapidamente fora do lixo, saindo do lixão e da água. Alex, o prefeito está pedindo um dinheiro no Banco do Brasil. O que você acha desse empréstimo? É o problema que nós estamos discutindo aqui. São mais endividamentos da cidade para alguém poder pagar no futuro. Eu sei que ele está com uma dificuldade muito grande, e aí vamos ser responsáveis aqui, né, e falar isso. Ele tem realmente, como o Hélio falou aqui, precatórios que estão explodindo na administração pública da cidade, que não são oriundas do governo dele, ele vem de governos passados, mas o fato também é que houve-se um tempo para se planejar, e isso não aconteceu, e agora chegou aonde nós chegamos. Ele está tentando, de alguma maneira, solucionar esse problema. O problema, Hélio, é que você, para solucionar problemas como esse, precisaria, na minha opinião, o Vinícius se elegeu com a maior votação da história de Teresópolis. E ele tinha um momento ali, uma gordura, né, um apoio social muito forte, e era esse momento que era para ter entrado com todas essas problemáticas, ter votado na Câmara de Vereadores, ter feito acontecer para que a cidade pudesse avançar. Hoje o momento é muito delicado, é muito complicado você falar para uma população que está desempregada, que paga imposto e não tem uma saúde pública de qualidade, que paga imposto e não tem um transporte público de qualidade, que está vendo o lixão queimar, que a gente vai fazer mais um empréstimo, ou que a gente vai, nesse momento, fazer uma privatização, que alguns vão dizer que não é privatização, mas eu vou chamar o nome de privatização, da nossa água. O momento não é para esse, entendeu? Um final de governo é muito complicado, ainda mais caminhar dessa maneira. Estamos caminhando já para o ano que vem. Ano que vem já é. Final de governo é daqui 1 ano e meio. Mas o segundo ano de um governo já caminha ou para entregas, né, do que você realizou durante um tempo, ou já para um processo próprio eleitoral em si. Então, assim, é muito complicado nesse momento você entrar nesse tipo de polêmica e ter apoio social. Eu acho que a própria Câmara de Vereadores vai ter dificuldades, por mais que ela entenda e tenha responsabilidade. Eu acho que, às vezes, eu não vou ser demagogo e populista aqui de ficar fazendo, não tem que pegar empréstimo, não tem que fazer. Às vezes é necessário a cidade ter. Mas é importante que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar. Porque, nas condições que nós estamos hoje, é muito complicado você explicar para a população que você vai pegar 200 milhões de reais, que já tem 300 milhões de precatório, que você tem um dinheiro da SEDAI para poder, né, entregar água, mas que essa conta amanhã pode ser no bolso da população. Então, assim, o cenário não é um dos melhores. Na minha opinião, não é um dos melhores. E eu acho que a própria população está entendendo esse negócio. E se você perguntar hoje à população, faz uma pesquisa, como foi feita da água, aí, que 79% da população é contra a entrega da água, faz uma pesquisa sobre pegar empréstimo hoje, se a população concorda com isso. De modo geral, não vai concordar, porque a população está começando a entender, no final, quem vai pagar essa conta. Então, isso é uma dificuldade muito grande. Agora, é claro que a gente tem que ter responsabilidade. Eu entendo que o prefeito também precisa gerenciar a cidade, ele não pode deixar a cidade quebrar, ele tem que pagar o funcionário público. Essas coisas também não são fáceis, mas eu acho que a gente precisa também aprofundar essa discussão política, porque eu acho que o que veio acontecendo nos últimos tempos é uma falta de aprofundamento de discussão política e uma falta de escolhas concretas de prioridades. Por exemplo, disso aqui, né? Essa questão do lixão foi uma prioridade não só do governo atual, mas de vários governos, que ela foi renegada. Essa foi a grande verdade. E em algum momento alguém pagou esse preço. Infelizmente, é o prefeito que está sentado no cargo agora que vai pagar o preço de um problema que às vezes nem era dele. Passou a ser dele no dia que ele vira prefeito também. Esse é o problema. O Alex, isso tem que ser muito bem explicado, porque as pessoas falam assim, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou pagar nada, quem vai ter que pagar é a prefeitura. Não, nós já estamos pagando esse prejuízo todo. Todo dia 6 de julho, no passado, né? Isso no passado, era o dia de inaugurações. Inauguravam colégios, creches, praças, enfim. Todo 6 de julho tinha festa na cidade, inclusive festa, literalmente festas, né? Esse ano nós não vamos ter nada. 6 de julho, nosso é um dia comum. Por que nós não teremos nada? Porque não tem dinheiro, não se fizeram obras, não aconteceram obras na cidade. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Então, estamos pagando o preço de outros prefeitos no passado. Não é exatamente o Vinícius. A bomba explodiu no colo dele. Ele está tentando dar um jeito, mas explodiu no colo dele. Perguntas aqui para você, Alex, que deveria respeitar a Lei 193, que é fazer casas populares, né? Uma receita própria do município para a construção de casas populares. Só que você já falou, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, não tem política pública, não tem uma organização. Nós temos um plano diretor vencido há mais de 10 anos na cidade. A gente fala do problema de
de casas populares, o problema da cidade não é só de casas populares, o problema da cidade é de um crescimento irregular gigantesco. Desmatamento na cidade hoje é gigantesco. O problema de trânsito na cidade hoje é gigantesco. Você, no Parque Regadas, para você dar uma volta, sair do Parque Regadas e entrar na reta, você leva hoje 40 minutos na hora do rush, ali, entre 5 e 6 horas da tarde, 7 horas da noite. É uma confusão gigantesca. E isso só vai se avolumar na medida que não tem um planejamento estratégico da cidade. Então, por exemplo, a questão da Sudantex, que muita gente é contra, e eu também sou contra. Construir um monte de prédio ali naquele espaço da Sudantex. Sim, você vai explodir o centro da cidade. Hoje a Griões já virou um canteiro de obras gigantesco. Não adianta você fazer todas essas construções. Eu não sou contra. Óbvio que a construção civil ela é importante, ela é fundamental, é hoje o que mais gera emprego de maneira mais imediata, mas isso tem que ser conjugado com planejamento estratégico. Porque se a gente não pensar, por exemplo, em mobilidade urbana, a gente não começa a não andar mais na cidade. E isso atinge a pobres, atinge a ricos, atinge a todo mundo, atinge quem precisa de um hospital, atinge quem tem que sair na sua hora de trabalho. E a gente está começando numa cidade como Teresópolis, que a gente, né, todo mundo quase que se conhece, de certa forma, você começa a perguntar para você acaba descobrindo que todo mundo é da sua família ou é seu amigo de muitos anos, uma cidade que você não consegue mais ter mobilidade urbana. Você não consegue mais andar no centro da cidade a partir das 5 horas da tarde. Uma cidade que não deveria passar por um problema como esse, porque nós somos uma cidade de porte médio, de aproximadamente um pouco mais de 200 mil habitantes. Tenho certeza que o próximo IBGE, o censo do IBGE vai apontar para isso. Mas ainda não somos uma cidade de 500 mil habitantes, de 1 milhão de habitantes, para ter problemas graves como nós estamos tendo por conta de planejamento. Essa é a grande verdade, conta de planejamento. E uma cidade, Hélio, que tem um parque nacional, um parque estadual, um parque municipal, configurar nacional, internacionalmente, por conta de um lixão pegando fogo, é uma imagem negativa da nossa cidade hoje, para o mundo e para o Brasil, que é um preço muito alto a se pagar. É o preço do turismo, é o preço da própria construção civil, porque muita gente hoje está aquecida a construção civil. Você vai em Albuquerque, por exemplo, cresce muito a construção civil naquela região. As pessoas começam a repensar a vida quando vem coisas como essa. Então a gente tem que pensar muito, muito seriamente, porque isso impacta hoje e impacta no futuro. Olha só, dentro do que você acabou de dizer, ela está no Rio de Janeiro, Alice Moreira. Ela botou: bom dia, senhor Hélio. Bom dia, dona Alice. Fiquei muito triste com o acontecido na cidade de Teresópolis. Eu ia subir, mas fiquei com receio. Deus permita que a cidade volte ao normal. Ou seja, ela viria para Teresópolis, que ela também tem casa aqui, mas ficou com medo de vir a Teresópolis. Como é que vai ser o próximo final de semana? É importante, inclusive, que a comunicação social e aí toda a imprensa ajude nesse processo. Né? O INEA colocou aqui um aparelho para medir, né, a qualidade do ar. Eu acho que daqui a pouco, se Deus quiser, isso vai passar. E nós temos que imediatamente comunicar que está restabelecido aqui, né, os índices normais que nós somos conhecidos nacional e internacionalmente também, né, por ter uma fauna e uma flora fabulosa e ter um ar muito puro. E divulgar isso, porque realmente é um prejuízo enorme para a cidade. Enorme. Eu duvido que a Rede Globo, como todo mundo falou, que o Jornal Nacional, eu não vi no Jornal Nacional, eu vi na Band e vi no SBT. Todo mundo dizendo a Rede Nacional. Duvido que alguém chegue na sexta-feira e fale assim: ó, tá tudo bem em Teresópolis. Isso já não vai acontecer, porque a comunicação aí falha. Nesse momento, a assessoria de comunicação falha e falha muito. E também não interessa eles falarem que já está tudo bem em Teresópolis. Isso não é notícia. O deputado André Correia mandou um recado para Teresópolis. Nós temos aí o André Correia de dentro do seu carro, falando sobre o problema do lixão. Vamos ver. Olá, um prazer falar com a TV Diário, deputado André Correia. Já me manifestei, acompanho esse assunto, e o que nós estamos vivendo em relação ao lixão de Teresópolis é a crônica de uma tragédia anunciada, né? Em 2008, ainda quando exercia a influência lá na área ambiental do Estado, através do INEA, por orientação e recomendação minha, o INEA interditou o aterro do Fischer. Desculpa. E desde aquela época, lamentavelmente, né, houve uma decisão judicial não se discute, se cumpre, né? Mas o que nós estamos observando aí, esse aterro já era para estar fechado há no mínimo 5 anos. E a gente observa que nesses 5 anos a prefeitura não tomou nenhuma alternativa. Agora, não dá para esperar mais. Olha o que a cidade está vivendo. Eu acho que a população tem que se mobilizar, pressionar e tem que se dar uma solução. Transportar para outro lugar, né? Óbvio que não se faz um aterro
na cidade no curto prazo. Eu sei das dificuldades geográficas de Teresópolis, mas do jeito que está é que não pode continuar, né? Essa é a questão, e é importante nesse momento que todos se mobilizem e se posicionem. Ok, está aí o deputado André Corrêa, dentro de mais ou menos o que a gente está falando, né? É toda a razão que ele fala, né? Ele coloca que realmente há 5 anos atrás o INEA vai lá e faz uma interdição, tudo bem, vem uma decisão judicial, né, que permite continuar a funcionar, e nesse momento a gente, 5 anos depois, se depara com esse processo. Acho que 5 anos foi um tempo razoável para tentar se encontrar uma solução. Mas, enfim, não adianta a gente também ficar aqui botando a culpa em A e em B, C. Eu acho que agora tem que buscar soluções. E eu acho que a solução imediata é essa, se encontrar o transbordo para esse lixo, um local que se possa adequar. Parece que o município tem uma discussão, talvez, de levar para São Gonçalo. Eu vi ontem técnicos do INEA falando que Seropédica seria uma possibilidade até melhor. O governo do estado disse que, inclusive, que quer arcar com parte desses recursos, né, para ajudar o município, mas não tem como arcar com todo o custo. Esse custo, na verdade, é do município. Em que pese o governo do estado querer ajudar, não tem como entrar com 100% dos recursos. Parece que o estado deve entrar aí com 30%, 40% para tentar ajudar a cidade. E a cidade precisa se organizar. Agora, eu acho que as dificuldades são essas. O prefeito, nesse momento, está com dificuldade para saldar precatórios e outras dívidas, e vai ter dificuldade, realmente, acredito eu, de caixa para poder fazer esse transbordo. Acredito que por conta disso, inclusive, que nos últimos tempos tenha escolhido a decisão de se ficar por aqui fazendo, né, daquele aterro sanitário do passado, se transformar ele num lixão. Mas a gente tem que tomar uma solução em relação a isso. Esse é fato. O Rafael aqui do Agriões, ele faz 2 perguntas aqui. De certa maneira, uma até você já respondeu. O fato de Teresópolis ter água é diferente de outras cidades que precisam de água de outros municípios, que a gente tem água aqui, né? Então ele pergunta, qual é a diferença? Não teria como Teresópolis contratar uma empresa para manutenção e distribuição e ficar com esse lucro da água para a cidade? Eu não sou. Primeiro, ele tem razão em relação a isso. A gente ter água é um ativo importante, porque outras cidades não têm água e precisam de água de outras. Vou dar um exemplo aqui. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, consome 6 milhões de habitantes, praticamente consomem água do Guandu. E essa água do Guandu é captada em Nova Iguaçu. O centro de tratamento de água é feito em Nova Iguaçu. No nosso caso, nós produzimos a própria água, captamos a nossa própria água e consumimos a nossa própria água, o que é um ativo importante. Isso barateia, né, o custo da água no final, enfim. A SEDAI aqui é superavitária, ao contrário de outras cidades, a SEDAI aqui é superavitária, se eu não me engano, hoje em torno de 3 milhões ou 4 milhões mês. Depois você me corrige, Ari, você tem os números melhor do que eu, que você andou pesquisando com mais detalhe, né? Eu acho que a gente precisa resolver esse problema de saneamento. Talvez o modelo que o Estado tenha produzido, que é você entregar o saneamento, não entregar a água exatamente. Você pode talvez até pensar na comercialização da água, mas eu sou da tese que eu acho que nós deveríamos continuar com a água, inclusive a SEDAI comercializando a água, e o saneamento sim. Acho que o saneamento uma empresa poderia assumir, se criar, fosse o caso, até uma taxa, né, como foi no passado, a SEDAI já cobrou essa taxa de esgoto em Teresópolis, e você dá à empresa a possibilidade de fazer o saneamento de Teresópolis. Agora, eu acho que entregar água, e a água assim, é um processo que não tem volta, né? Se a gente errar nesse processo, a gente vai pagar um preço muito alto. Eu estou olhando, 50 anos. Por exemplo, o município como vou te dar um exemplo aqui, de São Gonçalo. São Gonçalo colocou, né, no seu caixa, nessa questão da água agora, R$1 bilhão. É mais do que o orçamento da cidade, né? Um prefeito com R$1 bilhão, não é à toa que o prefeito lá hoje tem uma aprovação enorme. Tem investimentos do Estado, mas ele tem muito dinheiro em caixa, inclusive desse recurso da SEDAI para fazer obra. Isso é um sucesso. Tá lá o cara com super aprovação, tá entregando, tá fazendo escola, tá fazendo asfalto. Mas quando você olha para a água, e você tem o filho dele, é deputado estadual, né? E é um grande deputado estadual, você vê a briga que eles estão criando na Assembleia Legislativa contra a questão da empresa de água lá, porque está tendo problema com água. A conta subiu, não está entregando, piorou o serviço e a conta subiu. Isso eu estou falando de São Gonçalo, mas se a gente for para Magé está acontecendo a mesma coisa, se a gente for aqui para o lado para Guapimirim está acontecendo a mesma coisa. Rio das Ostras. E aí é importante a gente parar e dar uma analisada em tudo isso. A gente tem experiências que estão dadas. Niterói, por exemplo, teve um processo bem sucedido. Niterói é um processo desse que foi bem sucedido. Niterói hoje tem 100%
da sua coleta de esgoto tratado. Tem água, se eu não me engano, a cobertura de água chega hoje a 98% da cidade, e a tarifa não é uma tarifa exorbitante. Conseguiu, mas é diferente. Niterói é uma cidade de classe média, com possibilidades de recurso de royalties muito maior do que os nossos. O orçamento de Niterói hoje é de mais de 3, acho que não me engano, 4 bilhões de reais. Então, são realidades diferentes. Acho que a gente tem que tentar dar uma olhada naquilo que deu certo e fazer. Agora, não dá para fazer essa coisa da noite para o dia, no desespero de preciso de recurso. Porque isso que me parece um pouco. A gente precisa resolver o problema hoje de caixa da prefeitura e o que nós temos de ativo? Vamos trabalhar esses ativos que nós temos. Tem uma água, vamos vender a água. Temos que pegar um empréstimo do Banco do Brasil, vamos pegar. O problema é que se a gente não fizer isso muito bem pensado, vai se resolver algumas coisas hoje, localmente, pontualmente, para a realidade de agora e para os próximos 3, 4, 5 ou 10 anos nós vamos ter problemas como nós estamos tendo agora com relação ao lixão. Bom, a gente já está indo... eu tenho um comercial agora. Vamos rapidinho esse comercial e a gente já volta, já fase final do nosso programa. Lembrando que amanhã a pastora Gabriela vai estar aqui, o Rodrigo Cobritos também, para a gente falar sobre o lixão, sobre água. A gente vai continuar falando sobre isso. Na quinta-feira, a participação do presidente do Sindágua, aqui em Teresópolis, Sindicato da Água. Então, é importante isso, ok? Você ficar acompanhando a gente. E na sexta-feira, debates. Eu vou rapidamente para o comercial, lembrando aqui pertinho da gente, Centro Gastronômico Recanto, a melhor comida japonesa da cidade. Eu volto já.